Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e finalmente o Vasco anunciando seu primeiro reforço para 2025, cara, oficialmente aí, novo reforço contratado, novo camisa 3 do Vasco. Vamos falar muito da chegada desse jogador, vamos falar também aqui de outros reforços que podem pintar na colina. O zagueiro que está lá no México quer jogar no Vasco. Você vai saber também aqui quando que o elenco principal do Vasco vai atuar pela primeira vez e não vai ser no Rio de Janeiro, hein, cara? Muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Falta muito pouquinho pra gente chegar a 220 mil inscritos. Se inscreve aí para dar essa moralzona aí pro nosso canal continuar crescendo. Bom, pessoal, o time principal do Vasco que voltou às atividades ontem lá no CT Moacir Barbosa deverá fazer a sua estreia na quarta rodada aí do Campeonato Carioca contra o Madureira. Essa partida será realizada no dia 23, que dará na quinta-feira, nesse mês de janeiro, e será na Arena da Amazônia, lá em Manaus. O time principal do Vasco, com seus principais jogadores, fará a sua estreia no dia 23. Você aí que é de Manaus, anota na sua agenda aí, já começa a se preparar para ver o Vascão jogando lá no seu estado. Com certeza a gente espera aí que o Vascão faça um bom jogo, né? O torcedor de Manaus merece ver uma boa vitória do Vasco nesse jogo. E antes disso, vamos ter aí a estreia do Vasco no Campeonato Carioca no próximo dia 11, que é nesse final de semana agora, com jogadores aí, reservas misturado com jogadores da base, né? Jogadores aí que não seriam utilizados pelo Vasco nesse momento, vão entrar em campo como Zé Gabriel, Serginho, também aí o lateral esquerdo, Riquelme, menos o De Luca, que esse o Vasco já está negociando a sua saída. Ele sequer vem treinando aí com o elenco principal do Vasco. É um jogador que não ficará no nosso clube e o Vasco busca um novo empréstimo desse jogador. E esses atletas aí que perderam para o Volta Redonda por 3-0 vão iniciar o Campeonato Carioca aí nesse próximo final de semana contra o Nova Iguaçu, em São Januário. Essa partida será às 4h30 da tarde. Estreia do Vasco na temporada de 2025. Esperamos aí com a boa vitória do Vascão. Deixando claro que o técnico Fábio Carille só vai comandar a equipe a partir também dessa quarta rodada, quando o elenco principal vai entrar aí pela primeira vez em campo nessa temporada, né? Enquanto isso, o treinador do Sub-20, Ramon, vai comandar o restante do elenco do Vasco nessas rodadas iniciais do Carioca. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar o Canaã do Distrito Federal aí pela Copinha. Esse jogo será às 3 horas da tarde e terá transmissão do Sport TV, né? Após o péssimo início, né? Por mais que o Vasco esteja atuando aí com jogadores de Sub-17, jogadores aí com a idade muito menor do que a Copinha exige, mas o Vasco tropeçou na primeira rodada e agora busca o seu resultado positivo enfrentando o Canaã. Para você que gosta de Copinha, 3 horas da tarde, jogo com transmissão do Sport TV. Bom, e saiu uma informação muito importante trazida pelo Globoesporte.com que a 77 Partners pagou somente 18% das contratações, luvas e comissões durante toda a sua gestão no Vasco. O relatório do Vasco apontou essa situação e, infelizmente, a empresa deu calote em geral, né, cara? O Vasco foi mal prejudicado nisso tudo. Até outro dia fiz uma votação aqui no canal, qual era a pior gestão possível para o Vasco, né? Se era do Pedrinho ou se era da 77 Partners. A 77 Partners ganhou de lavada e já saiu uma notícia trazendo que realmente os caras foram os piores gestores da história do nosso clube. Pior que Eurico Miranda, pior que Roberto Dinamite, pior que qualquer um que pisou no Vasco para gerir o nosso clube. Os caras aí deixaram um rombo gigantesco, muitas dívidas. A dívida do Vasco, que era de 700 milhões, passou para mais de 1 bilhão e certamente o Vasco só teve prejuízo com essa empresa. E esperamos que o Grego chegue logo à colina, que o Grego compre a SAF do Vasco, porque o torcedor está muito esperançoso. Ontem a gente trouxe informações aqui confirmadas pelo jornalista Lucas Pedrosa que o Grego muito possivelmente fará uma proposta para comprar a SAF do Vasco até o final desse mês e possivelmente aí ele deverá ser o investidor da nossa SAF. O torcedor não aguenta mais tanta espera, quer que o Vasco seja vendido logo, quem sabe para dar tempo ainda do Grego trazer pelo menos 1 ou 2 reforços de qualidade para o Vasco até o fechamento da janela de transferências. Se eu não me engano, fecha no mês de março. Tomara que dê tudo certo, tomara aí que o Vasco seja vendido. A possibilidade sim dele fazer uma proposta oficial já agora no final desse mês. Deixa nos comentários o que você acha desse rombo deixado pela 77 Partners pagando apenas 18% das negociações com os jogadores. Bom, e finalmente hoje o Vasco anunciou oficialmente seu primeiro reforço para a temporada. O volante Tietê foi anunciado hoje e vai vestir a camisa 3. Ele será o novo camisa 3 do Vasco.
Todo mundo esperava que esse número seria do zagueiro, tão aclamado zagueiro, pedido zagueiro pela torcida vascaína, mas o Tietê resolveu vestir a camisa 3, foi um pedido dele para a diretoria. Vi muito torcedor vascaíno aí meio perdidão, cara, achando que o Tietê vai jogar de zagueiro, cara. Não é isso, cara. O jogador veio pro Vasco para jogar de meio campista, é a função dele. Ele nunca jogou de zagueiro na sua carreira, pelo menos até onde eu sei, nunca jogou de zagueiro. Mas ele pediu a camisa 3 por se tratar de um número que ele gosta bastante e ele vai jogar com o número 3. O jogador chega em definitivo ao Vasco, 32 anos, estava no nosso rival Botafogo, chegou de graça, né? O Vasco tendo que arcar somente com seus salários. Ele gostaria sim de permanecer no Rio de Janeiro e viu no Vasco uma ótima oportunidade para seguir na sua carreira, já que não teria o seu contrato renovado no nosso rival. Um bom reforço, na minha opinião. Lá no Net Vasco fizeram a votação, ele teve grande aprovação aí dos torcedores vascaínos, mais de 79% dos torcedores gostaram dessa contratação e esperamos que dê muito certo. Chega para reforçar o meio campo do Vasco, vai disputar a posição ali com o Paulinho Paulo, com o Jair, também com o Rui Esforza, Matheus Cocão, todos esses jogadores atuam na faixa de campo ali do Tietê como segundo volante e torcemos para que dê muito certo essa contratação. Foi campeão por onde passou, né? Quem sabe pode ser também no Vascão com o título da Sul-Americana, que é o grande sonho do nosso clube e também o nosso, né? Nós, torcedores vascaínos, sonhamos com esse título já há muito tempo, né? Tomara que venha, quem sabe, nessa temporada aí com a ajuda do Tietê. Além dele, muito possivelmente, nos próximos dias, o Vasco também estará anunciando oficialmente as contratações do goleiro Daniel Fusato e dos zagueiros Lucas Freitas e Lucas Oliveira, que inclusive já treinaram juntamente com o Tietê ontem, com o elenco principal do Vasco, já se apresentaram ao Vasco ontem, junto com a representação dos demais jogadores. E além desses jogadores contratados, o Vasco segue ainda buscando outros reforços. O Vasco segue interessado ainda na contratação do zagueiro Samir, mas esbarra no alto salário do atleta. O jogador quer jogar no Vasco, de acordo com as informações atualizadas, mas os salários dele, de R$700 mil mensais, vem sendo um grande entrave para a negociação ter um desfecho positivo. O Vasco tenta fechar a contratação dele por empréstimo. Lá no México já dão como certa a saída do atleta, que ele não irá permanecer. E o Vasco hoje é o único interessado na contratação dele, pelo menos de acordo com as notícias que temos. Além dessa situação, o Vasco também já teria feito uma proposta por empréstimo para contratar o atacante Wanderson. O Internacional não teria aceitado essa primeira proposta e só aceita emprestar o jogador com obrigação de compra, assim como foi com o David, veio contratado pelo Vasco no início dessa temporada. O Vasco terá que pagar mais de R$16 milhões ao Internacional pela contratação do jogador. As negociações seguem e as partes trabalham para entrar em um acordo. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, a negociação segue avançando e outro nome que o Vasco tem interesse é no atacante Rony. A gente já falou aqui algumas vezes no canal. O jogador, inclusive, já sabe do interesse do Vasco, mas o Vasco tem uma alta concorrência, né? Atlético Mineiro, Cruzeiro, Fluminense. Hoje o Fluminense estaria à frente nas negociações. Santos e Bahia também desejam contratar esse jogador, além, claro, do Vasco, né? Vamos aguardar se vai ter um desfecho positivo quanto à contratação de tanto um zagueiro e também aí a possibilidade do Vasco fechar com um atacante de lado. Vale ressaltar que a situação do Balbuena complicou bastante e o Vasco tenta acertar aí um pré-contrato com ele para ele chegar em julho, não agora em janeiro, porque ele tem contrato até junho de 2025 agora com o Dinamo Moscou. Para liberar ele agora, os russos querem cerca de 5 milhões de euros, obviamente. O Vasco não tem essa grana para pagar o clube russo e também tenta aí abaixar um pouco o salário dele, já que ele ganha um salário altíssimo lá na Rússia, né? Vamos aguardar aí ver o que vai acontecer com essas negociações. Tá meio parado, né? Nenhum avanço, né? Poucos reforços contratados e esses jogadores que vieram, somente o Tietê, meio que agradou o torcedor vascaíno. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Assim que tiver novidades, vamos trazer qualquer momento aqui no canal, hein? Tamo junto, forte abraço. É nóis!